Olá, portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico, com Dragão 8 e Dragão 27, desta vez para fazer a análise do Futebol Clube do Porto Chaves, jogo da quinta jornada da Liga NOS, com uma vitória muito importante por 3-0 no Estádio do Dragão, com golos dos nossos homem-golo Aboubakar, que abriu o marcador, Soares no ressalto de um penalti e Marega a fechar as contas. Dragão 27, o que é que achaste desta partida do Porto? O resultado foi muito bom, a exibição não foi assim tão Foi melhor que boa, a exibição, foi melhor que a também acho. exibição e, aliás, um pouco até exagerado relativamente àquilo que foi o desempenho das duas equipas, não é? Acho que o Chaves também é uma equipa que joga muito bom futebol, porque tem um treinador que nós conhecemos muito bem, o Luís Castro, e que de facto impõe um futebol de grande qualidade nas equipas por onde passa. Acho que um aspecto que eu gostaria logo de salientar é o facto do Sérgio Conceição ter mudado a equipa. Mudado a equipa só num jogador, que foi o Lyon. O Lyon entrou e ele até explicou no final, mais uma vez, com uma assertividade digna de registro. Ele explicou porque é que meteu o Lyon. Ele meteu o Lyon porque suponho que foi no jogo de Braga, em que ele nem sequer a suplente esteve, e ele próprio também, de alguma maneira, digo eu agora, a atravessar se calhar alguma descrença, e o Sérgio disse: Tu hoje não vais jogar, não vais estar no banco, não tens tido lugar na seleção. E ele não teve lugar na seleção do México, nestes últimos embates da seleção, mas no próximo jogo tu vais ser titular e vais jogar. Portanto, ele quer ganhar o Lyon porque vê nele grandes qualidades. E meteu o Lyon, só que o Lyon, de facto, neste momento é um bocadinho um corpo estranho. E a juntar a isso, há um outro jogador que não é um corpo estranho, é peixe na água, que é o Corona, só que o Corona vinha cansadíssimo. O Sérgio aí também explicou e disse: Eu joguei com todos os jogadores que estavam, em termos físicos, em termos emocionais, em termos mentais, bem. E portanto eu tinha a certeza, tinha garantias que o Corona estava bem. Ele não disse, não falou no Corona propriamente, mas disse relativamente a todos. Mas o que é certo é que o Corona tinha jogado quase há 24 horas, 2 jogos consecutivos. Claro. E já agora, em relação a isso, também Isso marcou um bocadinho o jogo, desculpa, só para concluir. acrescento também a nota, porque eu concordo contigo. Eu acho que era um bocado previsível algum desgaste, de facto, depois da paragem para as seleções, porque houve deslocações grandes, não é? Como se viu no caso do Corona, como disseste, que esteve de facto em baixo fisicamente, e também o próprio Danilo. Eu não sei se o Danilo foi das paragens da seleção, porque ele fez só um jogo por Portugal, mas o Danilo foi uns furos abaixo, e depois eu vou aprofundar um bocadinho isso. Mas eu acho que também houve um desligar da equipa no geral, de todos. Mas o próprio Laio, na minha opinião, de facto, se o Sérgio fez isso por ele não sabe, não soube, na minha opinião, agarrar a oportunidade concedida. Eu acho que para mim era um jogo para o Ricardo Pereira, obviamente, Caras, sim. mas o Laio não soube agarrar. Eu não o vi com grande atitude, estava tosco, falhou passes, falhou Que até é cruzamentos, a deixou-se qualidade dele, não antecipar, é? exatamente, esteve muito, muito apagado. Acredito que não esteja no seu melhor momento psicológico, mas também não soube agarrar a oportunidade, na minha opinião. E uma equipa como os Chaves, que de facto povoa tão bem o meio-campo, que é a grande qualidade do jogo dos Chaves e do futebol do O Luís Luís Castro, Castro, não é? que a E, gente portanto, as conhece. alas eram fundamentais e de alguma maneira só tivemos uma ala, e mesmo nessa ala, o Brei do outro lado, portanto, com o Alex e o Brahim fazia muito a missão quase de um 10 e vinha muito para o miolo do terreno e era até o jogador que permitia o jogo entre linhas do Futebol Clube do Porto. Não é? Exatamente. Aí muito bem o Brahim, mas eu acho que houve sobretudo um ritmo também muito, muito baixo, muito morno, não é? Do Porto, Também acho. sobretudo na primeira parte, não é? E eu subscrevo inteiramente. Eu acho que o Porto entrou displicente, mais do que o ritmo baixo, acho que o Porto entrou displicente. Resumidamente, eu creio que foi um pouco do Porto à imagem do ano passado, e isso assustou-me um Sim, um bocado. bocadinho. Onde entrou a dar uma parte de avanço. Na verdade, o Porto tem uma parte de E de alguma avanço. maneira ver-se também aquilo que tu estavas a dizer, um bocadinho o jogo do ano passado, ou seja, passos longos às costas da defesa, que Exatamente. de vez em quando também são necessários e Claro. podem ser oportunos, mas usou-se e abusou-se muito disso. E depois também com uma particularidade: o Futebol do Porto tinha muitos jogadores na área,
mas não tinha jogadores na entrada da área. Digamos que não havia a compensação dos jogadores de meio campo para permitir uma segunda vaga, não é? E Exatamente. todas as bolas eram recuperadas pelos Exatamente. Chaves. Concordo, porque o Porto não Que ganhava. saía muito bem, não é? Não ganhava. Saía muito bem da pressão. Era. O Porto não ganhava as segundas bolas precisamente porque estavam jogadores, todos eles muito afastados, as linhas pouco juntas, poucas linhas de passe, um jogo previsível, lento, onde só de facto por intermédio do Brahim é que o Porto criou algum desequilíbrio, mas também foi excessivamente pelo Brahim, e o Brahim já estava a agarrar-se até demasiado à bola. Sim, sem dúvida. E, portanto, mas era por ali que o Porto tentava, e também sobretudo a recorrer muito aos cruzamentos, sempre muitos cruzamentos sem dar nada, absolutamente sem grande eficácia. Houve praticamente na primeira parte um remate do Brahim à figura, depois um cabeceamento do Danilo um bocadinho perigoso, mas pouco mais do que isso. Não se tirou partido nenhum, e o Porto recorreu muito aos corredores, sobretudo de facto ao esquerdo, não é? Com o Alex a ir muitas vezes à linha de fundo. Portanto, cruzamentos que não deram em nada. E eu também acho que até de jogo anterior só houve uma ocasião em que vimos o Oliver que combinou bem com o Marega e com o Brahim pelo meio, e se criou algum perigo, mas mesmo assim era um Porto lento e pouco intenso. E o Danilo acho que não ajudou à festa, porque viu-se muitas vezes a perder a bola, a deixar-se antecipar, porque na minha opinião manifesta falta de atitude e displicência. Se calhar ali há também algum desgaste físico. Algum desgaste eventualmente, até porque também um pouco não fazendo aquilo que de alguma forma o Sérgio lhe pede, não é? Que é um jogador que tem que ir mais à frente também, não é? E também fechar um bocadinho a frente da área do adversário para não o deixar sair. Exatamente. Portanto, houve pouca intensidade e, do meu ponto de vista, embora com uma explicação muito assertiva e muito sincera e muito honesta do Sérgio, eu acho que o Corona e o Leão de alguma maneira foram apostas duvidosas, não é? Por razões diferentes, como é óbvio. O Sérgio explica que aquilo que sobretudo falhou na primeira parte, mais uma vez, acho que é de elogiar isto, porque vemos ali há coerência em todo o trabalho do Sérgio. Há coerência em termos táticos, há coerência em termos de treino, há coerência também em termos de discurso. E o Sérgio, de facto, falou que a primeira fase de construção do Porto falhou na primeira parte. Claramente. O Porto não fez aquilo que foi pedido, não é? Na segunda parte isso de alguma maneira já se corrigiu, houve mais agressividade e a fase de construção, digamos, da equipa esteve melhor. Teve e de facto, porque o elemento mais ativo em campo foi mesmo o nosso Mister, porque ele estava a dar imensas indicações já na primeira parte, ele não parou quieto, barafustava e bem com algumas decisões erradas da arbitragem, que já agora faço aqui um parênteses para não me alongar muito. Na primeira parte, sobretudo, o árbitro acho que já estava naquele gozo. Eles já vêm gozar ao Estádio Dragão, eles já gozam com o Futebol Clube do Porto na sua própria casa, não assinalando imensas faltas a nosso favor. E depois, o melhor de tudo foi culminar com 1 minuto de compensação na primeira parte. Não, espetacular. Tinha havido até uma interrupção há muito pouco tempo, longa. De facto, no jogo do Sporting, 6 minutos eram óbvios, mas aqui só 1 minuto, de facto. E até seriam no jogo do Sporting, só que aqui também eram. Mesmo no jogo do Sporting foi um exagero, manifesto exagero. Mas de facto, a festa, isto só para dizer, esta festa continua paralelamente, todos sabemos, e é lamentável. O Porto tem que ser muito superior para de facto contrariar também isso, não é? Exatamente, e o nosso Mister esteve atento a tudo. Na segunda parte mudou, porque o Sérgio esteve muito atento e foi muito eficaz ao retirar o Corona e a colocar o Soares, que está finalmente de volta da lesão, e espero que... Sim, e parece-me que bem, embora, pronto, naturalmente que agora tem que ganhar algum ritmo, não é? Entra de facto o Soares e sai o Corona, acho que o Porto começou a pressionar mais, começou... Passando o Marega para o lugar do Corona. Para o lugar do Corona, e mais uma vez a fazer de facto com arrancadas fortíssimas, impressionante. Ninguém consegue tirar a bola. Ele até é trapalhão, tecnicamente ele não é evoluído, um jogador evoluído, mas de facto é difícil tirar-lhe a bola, não é? O Porto ganhou de facto outra acutilância. Também aqui ali o Casillas mostrou segurança, mesmo a sair de um cruzamento e também numa ou outra defesa, também esteve muito bem. O Porto de facto conseguiu uma pressão muito mais alta a partir da segunda parte. O Brahim estava em todo o lado como um 10, vinha à direita, vinha à esquerda, vinha ao centro, embora também aqui e ali com algum individualismo, pronto, que às vezes no momento em de largar a bola, em que se deve largar a bola e fazer os tais passos de ruptura, às vezes não se faz. Mas isso não faz foi parte só... daquele jogador também. Sim, faz parte daquele jogador, mas nem aconteceu só com ele, curiosamente, porque outros jogadores também não largaram a bola no momento certo. Isso aconteceu um bocadinho. O Oliver também. O Oliver também.
Eu acho que a segunda parte pode-se explicar muito rapidamente porque o Porto entrou com mais atitude, mais E acutilante, fez o gol logo, não é? jogou mais apoiado, criou mais linhas de passe e melhorou logo o seu jogo interior. E foi a partir do seu jogo interior que chegou ao golo, porque é Exatamente. aqui que se cria o verdadeiro perigo, Claro que sim. onde novamente o nosso matador, com apenas uma oportunidade e num jogo até de onde esteve bastante apagado, Apanhado. E eu acho que até muito refugiado no meio dos defesas é contrários, não é? verdade, Veio buscar pouco jogo e ele aí também foi. tinha entregue um bocadinho mais essa missão ao Ao Marega, Marega. exatamente. Mas à primeira oportunidade ele finalizou e deu alguma tranquilidade à equipa. Não, o Aboubakar, excelente. Ainda assim, eu acho que o Porto voltou à toada da primeira Sem parte dúvida. depois do golo, Eu porque também ia relaxou dizer isso. isso. Porque deu duas oportunidades claras de golo aos Chaves, onde só por sorte mesmo, é que o Porto não se deixou empatar. Eu já referi isto e no início da época e volto a dizer, o maior desafio do Sérgio Conceição são precisamente estes momentos. É não deixar a equipa relaxar e facilitar, que é o maior perigo. Ainda ontem essa atitude ia causando um empate com um bocadinho mais de azar. Indiscutível. E a equipa depois intranquilizou-se, sentia-se Aos que não 30 minutos e aos 80 eles estiveram mesmo a marcar. Aí houve até um bocadinho de estrelinha e o Porto também merece essa estrelinha, não é? merece, Porque merece. as equipas adversárias têm tido pouquíssimas oportunidades, mas curiosamente as pouquíssimas oportunidades que têm quase que se convertem em golos e portanto também merece essa estrelinha. Agora, não se pode fiar nessa estrelinha porque normalmente a telinha tem, não é? Exatamente. Não, e eu acho que a equipa intranquilizou-se também com isso. E nós adeptos sentíamos que enquanto não chegasse o segundo golo, o jogo dificilmente estaria ganho, não é? Sim. E de facto foi graças a muitas das investidas do Marega que realmente foi incansável, foi difícil de parar. Ganhou metros com bola, não é? Dúvida, aguentou muito o jogo, ganhou muita profundidade, criou oportunidades e também depois aparece o penalti graças a ele. Indiscutível. Eu creio que ele no Dragão até foi considerado o homem do jogo. Foi, sim, senhor. Eu diria que também gostei, apesar Para de mim tudo, também foi o homem do pronto, jogo. eu também gostei muito dele, mas eventualmente também um Oliver que esteve sempre num registro Sempre. bom, Teve muito bem. registro bom, não é? Depois o Sérgio também, quando vê de facto que e a equipa tem que pensar sempre nisso, no resultado, não é? Aí também reforçou um bocadinho, reforçou o meio campo. E muito bem. Excelentes alterações. Muito boa leitura. Saiu o Aboubakar, entrou o Otávio, saiu depois o Brahim, entrou o André. Exatamente. Não é? E portanto deu-se mais consistência ao meio campo. O Porto ganha o jogo a partir da entrada do André, sobretudo. Indiscutível. Depois o penalti foi claríssimo, indiscutivelmente. Já agora, finalmente à quinta jornada aparece um penalti para o Porto, porque nas últimas 4, em cada uma das jornadas ficou um penalti por marcar. Portanto, isto deve ser à quinta, agora só na 10ª é que devemos voltar a ter um penalti. E já agora o Soares falhou o penalti e só na recarga é que marcou. Depois o terceiro mas foi golo, bom para ele. O terceiro golo veio porque pronto, a equipa do Chaves ali, e o Porto soltou-se ainda mais. Ali também abateu completamente, Claro. Não é? E o Marega também a mostrar um sentido de oportunidade excepcional. Foi uma consagração da exibição do Marega. De facto, não é o jogador mais querido e mais evoluído tecnicamente, nem que faça obras de arte, mas ele é de uma entrega impressionante. Se todos os jogadores do Porto tivessem aquela entrega, o Porto, cuidado. Sem dúvida. Sem dúvida, excelente exibição. Acho que o balanço é positivo e o Futebol Clube Porto vitória justa. Vitória justíssima, passou por um jogo muito difícil e chega ao primeiro lugar mesmo, porque a diferença entre golos marcados e golos sofridos, nesta fase vale o que vale, naturalmente. Claro. O que interessa é que o Porto ganhe sempre, com golos sofridos ou sem golos sofridos, mas de preferência sem golos sofridos, mas de facto o Futebol Clube Porto está na frente, não é? Mesmo no primeiro lugar. E creio que valeram também mais 3 pontos, não é? E mais um jogo sem sofrer golos, que também é importante. Também é importante. Embora pudéssemos ter sofrido 2. Atenção que aqui há uma questão. Sim, temos que ter isso em consideração. Temos que ser honestos e de facto tivemos um opositor muito bom, que jogou um bom futebol. E não está na sua máxima confiança. Não está na sua máxima confiança porque não tem sido feliz nos resultados, claro. Não, eu acho que é excelente e mais uma nota. É uma série de 5 vitórias a abrir e esta série, se nos recordarmos, o ano passado foi dificílima de conseguir. Nós não conseguimos nem por nada as 5 vitórias consecutivas. Conseguimos quando fizemos aquela série de 9. E até parece que se bateu ou que se igualou um recorde só do Pedroto, não é? De 5 vitórias consecutivas sem gols sofridos. Exatamente. Portanto, já uma coisa quase. Não, foi uma entrada excelente do Porto. Portanto, e é importante continuar assim e agora preparar o jogo. E agora, de facto, o Sérgio também, mais uma vez, eu não me canso de realçar a sua assertividade, o seu acerto nas declarações que faz. Diz o que tem a dizer, sem medo, sem complicação. Sem medo, querendo esclarecer as coisas, sendo direto, sem subterfúgios.
fantástico. Ele também diz que, de facto, o Porto e o próprio entrevistador também induz um bocadinho essa resposta, mas ele diz que você deu a resposta já na sua pergunta. Eu estive a preparar este jogo às pinguinhas e, portanto, isso causa Pois, muita claro. dificuldade. Aliás, isso também aconteceu com os nossos adversários, porque também estiveram com muitos internacionais nas seleções, mas isso também causou alguma perturbação na preparação deste jogo. E é normal, é sempre uma quebra Há sempre num uma quebra, ritmo, há num sempre uma quebra. espírito, num compromisso. O Porto tem que, de facto, estar bem melhor, estar muito mais consistente e muito mais intenso no jogo Com o com o Besiktas. Besiktas na Liga dos Campeões, naturalmente. E pronto, e será a nossa próxima análise, a partir será esse jogo, portanto agora a meio da semana vamos ter esse embate. Obrigado por estarem connosco desse lado, está assim terminada esta análise, não se esqueçam de subscrever o canal, de fazer gosto, de partilharem nas vossas redes sociais, ajudem-nos a apoiar o canal e estaremos então de volta agora para esse embate da primeira jornada para a Champions League, até lá. Até lá.